Pessoal, dando continuidade à Revolução Industrial, a gente vai trabalhar aqui sobre os movimentos de resistência. Antes disso, já vou passar uma atividade para vocês. Vocês vão escutar a música Construção, de Chico Buarque de Holanda, e a música Três Apitos, de Maria Bethânia, que vai refletir sobre a de Chico Buarque. Vocês vão perceber que ele vai relatar a história de um trabalhador que vai para uma construção, e à medida que a música vai avançando, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. À medida que a música vai avançando, ele vai perdendo as características humanas e vai se tornando uma máquina, né? O trabalhador, à medida que a Revolução Industrial avança, ele perde suas características humanas e vai se tornando uma máquina. Claro que a música Construção, ela já é de outra data. Ela vai relatar da indústria, da reforma, da urbanização e construção urbana de São Paulo. Mas a gente vai ver o trabalhador extremamente desumanizado, né? Tornado coisa, não pessoa. Então, à medida que a música avança, a gente vai ver a partir da segunda estrofe o som de vários instrumentos de sopro, que vai ser aquele som barulhento e confuso da cidade moderna. A gente vai ver que, à medida que ele vai perdendo as características humanas na música, vai vindo esses sons ensurdecedores. Se a gente vai com fone de ouvido, a gente fica agoniado com a música, porque é justamente isso que a cidade moderna faz com o homem. Ela vai atrapalhar o seu modo de ver, seu modo de agir, e ele vai se tornando cada vez mais confuso devido a esse barulho, devido a essas novas formas de trabalho e de emprego, tá certo? Então, o que é que vocês têm que fazer? Vocês vão analisar a música Construção de Chico Buarque de Holanda através da Revolução Industrial. Então, vocês vão fazer o cabeçalho no caderno, colocar lá, trabalho sobre a música Construção de Chico Buarque de Holanda. Aí vocês vão copiar a música no caderno de vocês, ou colar, imprime e cola, tá certo? Cola a imagem lá de Chico, e vocês vão analisar essa música. Por exemplo, ele diz assim: subiu a construção como se fosse máquina, em determinada parte da música. Aí você vai dizer: oxê, como é que uma pessoa virou uma máquina? Porque à medida que a Revolução Industrial avança, o ser humano, viram lá no vídeo de Charlie Chaplin, vocês podem usar esse vídeo também, que ele não pega a matéria-prima, ele não constrói algo, ele não vende, ele apenas fica lá arrochando os parafusos, e quando ele termina, de tanto fazer aquele movimento exaustivo, ele sai das fábricas continuando com esse movimento, porque aquilo ali já incorporou no inconsciente dele, e ele continua naquele movimento ali, que ele passa o dia inteiro fazendo como se ele fosse uma máquina. E o ser humano não é máquina. Os trabalhadores não são máquinas, eles têm que ser tratados como seres humanos. A gente chega ao ponto de ter que ter setor de recursos humanos dentro das empresas, que a gente chama de RH, para que as empresas se toquem e saibam que o ser humano precisa ser tratado como humano. Isso parece lógico, isso parece óbvio, mas não é. Só que isso só acontece, gente, essas lutas, devido a várias e várias revoltas que aconteceram lá na Inglaterra, que está lá na página 73 do livro de vocês. Então, movimentos de resistência dos trabalhadores. Ele vai destacar aí o ludismo, que começou no final do século XVIII e início do século XIX, e o cartismo, que ocorreu em 1830 e 1840. Gente, o ludismo foi um movimento liderado por Ned Ludd, que protestou e lutou contra o processo de industrialização de forma radical e violenta. Então, gente, esses movimentos sempre são radicais, porque nesse sistema que eles viviam, de repressão e um sistema extremamente poderoso, eles não podiam chegar com as bandeirinhas, com os cartazes, a gente quer isso aqui, a gente quer direito trabalhista. Eles seriam botados para fora, espancados, né? A polícia viria, como a gente viu lá o caso de Charlie Chaplin. Então, nesse caso, eles se reúnem, se organizam e vão quebrar as máquinas, né? Quem ficou conhecido esses movimentos aqui que eu estou citando, fica conhecido como quebra-máquinas na Inglaterra. Como eram as máquinas que estavam substituindo os trabalhadores, como eram as máquinas que estavam causando desemprego, então a gente quebra as máquinas.
Não adianta fazer greve, o dono contrata outra pessoa para operar as máquinas. Porém, se a gente quebrar as máquinas, ele não vai ter como tirar o lucro. Então, era essas ações. Queimar as plantações também de algodão era uma das estratégias deles, certo? Porque queimando o algodão a gente quebra a primeira forma da produção. Sem a matéria-prima não adianta nenhum dos outros dois processos, porque eles não tinham o que fazer, tá bom? Então, ele vai dizer que esse movimento vai estourar nas cidades de Newcastle e Yorkshire, né? Reivindicando melhores salários, né? Falando sobre a alienação e tudo isso pautado numa obra arrebatadora do século XIX, que se chama A Carta Capital de Karl Marx e o Manifesto Comunista de Karl Marx e Engels. Que, gente, pelo amor de Deus, cuidado. Porque quando a gente tem que estudar Karl Marx, quando a gente tem que estudar Engels, os pais, as famílias mais radicais, o professor é comunista. Não, a gente tem que estudar. Eles foram essenciais. Eu não concordo com as ideias dele, algumas ideias deles, mas eles foram dos filósofos mais notáveis do século XIX. E foram eles que, no final do Manifesto Comunista, diz uma frase brilhante: trabalhadores do mundo, univos. Ou seja, ou vocês se unem, ou vocês vão ser tratados como lixo. Ou vocês se organizam em prol de uma coisa, ou vocês vão ser tratados sempre como lixo, sem respeito e sempre sendo jogado de lado. Então, essa é a chave do pensamento marxista, né? Que vai influenciar o ludismo e o cartismo. E o cartismo é o quê? O movimento cartista está lá na página 74, ocorrido em 1838 e 1848, teve características mais amplas, reivindicando não apenas os direitos trabalhistas, mas também participação política, porque os operários precisavam de voz, precisavam de alguém que lutasse por ele. Isso chega aqui no Brasil, né, no século XX, final do século XX, formando os partidos trabalhistas, como o PT, né, que vai nascer lá no ABC Paulista com Lula e com seus correligionários para dar voz a esses metalúrgicos, né? Tanto que quando saiu a sentença da prisão de Lula, ele vai para o sindicato dos metalúrgicos, que foi onde tudo começou. Não do PT começa, esses partidos dos trabalhadores. Então, ele quer o direito de voto para esses trabalhadores, principalmente após o ato de reforma de 1832, que deu direito ao voto aos homens que fossem ricos, industriais e pequenos proprietários. Então eles vão dizer, não, lembre-se que antes só votava clero e nobreza, depois a burguesia, agora os trabalhadores também querem ter esse direito. Eles escrevem, o Fergus Connor e o William Louvot, eles vão escrever a Carta ao Povo, que é justamente aquelas ideias que eles tinham, baseadas em Karl Marx, baseadas no Manifesto Comunista, eles vão passar para o povo através dessa carta. E o livro destaca para a gente 5 pontos importantes. Primeiro, redução da jornada de trabalho das 16 horas diárias para 8 horas por dia. Ou seja, reduzir aí pela metade a carga horária de trabalho. Regulamentação do trabalho feminino. As mulheres trabalhavam, não tinha lei nenhuma. Quem já assistiu Os Miseráveis, quem já assistiu filmes voltados para a Revolução Industrial, a gente vê que as mulheres, muitas delas eram estrupadas dentro do ambiente de trabalho, não tinha regulamentação nenhuma, até porque ela não era vista como uma trabalhadora ou como uma operária, ela era vista como nada, era uma força de mão de obra que estava lá. Proibição do trabalho infantil, isso é um ponto importante, o trabalho infantil vai ser proibido nessa época, tá certo? Evitar com que aqueles acidentes que aconteciam nas fábricas, que não só aconteciam com as crianças, mas principalmente com elas, pudessem ser evitados. É daí que vai nascer, voltar até a ideia do infantil. O infantil, a criança, o infante, é aquela criança que deve brincar, que deve ter amigos, e depois da maioridade é que ela deve entrar nessas fábricas, tirar a carteira de trabalho para poder ter o seu salário. Folga nos fins de semana, que isso não existia, né? Dependia do chefe da fábrica. Lembre-se que a gente está vivendo numa burguesia
pós-reforma, né? Então, muitos deles ateus, muitos deles não eram católicos, nem anglicanos, nem eram simplesmente burgueses, ateus, não acreditavam em Deus, então não tinha esse negócio de dia do Senhor, dia de descanso, não. Todos os dias era dia de trabalho, tá bom? Estabelecimento de salários compatíveis com o trabalho desempenhado nas indústrias, ou seja, salário justo, é isso que eles queriam, né? Insalubridade, se está trabalhando num lugar ruim, tem que receber isso. Se, por exemplo, está trabalhando num lugar que trabalha com muito pó, como uma fábrica de empacotar cimentos, né? Uma fábrica de cimento, aquele pó, já que o dono não disponibiliza máscaras, não disponibiliza luvas para quem trabalhava, por exemplo, com elementos químicos, ele vai ter que pagar insalubridade, que é justamente um pagamento a mais extra por aquele contato com essas substâncias, tá certo? O movimento cartista sofreu um duro golpe do próprio clima inglês, pois em 10 de abril de 1848 choveu bastante, o que afastou a maioria dos trabalhadores que iriam protestar e iriam entregar essa carta ao parlamento. Esperavam-se 500 mil pessoas, o que aconteceu foi que nem 100 mil compareceram a esse ato. Mas a gente tem que entender que esse movimento não foi esquecido. Ele surtiu efeito, sim. Ele trouxe efeitos positivos e algumas das reivindicações foram atendidas. Vocês vão fazer, fora a música do Chico Buarque, vocês vão fazer o exercício da página 76. Deixa eu até marcar aqui, isso aqui é da primeira. Vocês vão fazer o exercício da página 76, questão 4, 5 e 6. Questão 4. De pé ficaremos todos, e com firmeza juramos, quebrar tesouras e válvulas, e pôr fogo às fábricas daninhas. Esse fragmento da canção dos quebradores de máquinas do século XIX fala das ações de certo grupo de trabalhadores. Quem eram? E quais as principais reivindicações? Quem era que favoreceu essa quebra de máquinas? Foram os cartistas ou os ludistas? Por quê? Então você dá uma olhadinha lá no seu livro, corrige que a gente tira a dúvida na próxima aula. Questão 5. Atualmente no Brasil, praticamente todas as categorias têm suas representações sindicais, que defendem seus direitos e organizam campanhas salariais. Algumas com data base, outras não. Na Inglaterra, pós-revolução industrial, as péssimas condições de trabalho e a pouca participação política fizeram com que vários movimentos eclodissem. Reflita e discorra sobre o cartismo. Você vai dizer o que era o cartismo, porque ele foi importante para o povo inglês. Questão 6. Quais foram as principais reivindicações políticas e trabalhistas dos cartistas? É a continuação da 5. Você vai explicar na questão 6 os 5 pontos principais que os cartistas queriam modificar nas relações de trabalho da Inglaterra. Ok? Gente, tem as questões aí do Enem, que são questões de marcar, que a gente faz rapidinho, tá bom? Que eu quero que a gente faça para fechar esse ciclo de Revolução Industrial, esse assunto. Próxima aula a gente vai para a Revolução Francesa, que é extremamente importante. Está na página 77 a 79. São questões de marcar de tudo isso que a gente já falou. E eu quero dúvidas, né? Eu quero que a gente, quando for nas intervenções, a gente possa tirar essas dúvidas. Lembrando, vocês vão escutar a música do Chico Buarque, Construção, vou deixar o link aí no vídeo, e a música Três Apídios de Maria Bethânia, fazendo reflexão. Professor, é para fazer o quê? Refletir o que é que essas músicas retratavam da situação dos trabalhadores na época da Revolução Industrial inglesa, tá bom? Então é isso aí, gente, estudem. Próxima aula a gente já vai partir para a Revolução Francesa, ok? Então, se cuidem, né? Prestem atenção nas recomendações de saúde, tá bom? E até a próxima aula.